Essa noite quero saudar aqui o pastor Júlio, também o pastor Luiz, os demais obreiros e também o Darley, a igreja, com a doce paz de nosso Salvador Jesus. Amém? Tá lindo, tá maravilhoso nós estarmos na casa de Deus, né? E cada culto que nós participamos é uma bênção, uma dádiva vindo da parte de Deus para nossas vidas, né? A gente já vem com alguns compromissos durante essa semana e vai se prolongar ainda para essa semana que vem. Sábado estarei em Campo Novo ministrando a palavra. Dia 8 estaremos em Humaitá, onde vai estar o Darley louvando o nome do Senhor, o Christian ministrando a palavra também na parte da tarde. Então a gente está imbuídos, né, nesta obra maravilhosa. E a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que quando a nossa mentalidade ela está voltada às coisas de Deus, nós sabemos que o inimigo ele não tem poder, aleluia, para adentrar na mentalidade da pessoa, né? E tem um velho ditado, é um ditado que diz, né? A mente desocupada é a oficina do diabo, né? Isso, e é uma grande realidade, meus irmãos, porque se nós olharmos para o texto da palavra, irmão Darley, quando Davi pecou, né? Foi um grande homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas no momento que ele pecou, pastor Luiz, ele estava desocupado. A Bíblia Sagrada diz que ele estava no terraço, olhando, observando a mulher do soldado que estava se banhando. E através disso ele trouxe o pecado no seu coração e ele pecou. E aí veio a destruição, veio o problema, veio a dificuldade. Mas irmão Valmor, o que quer dizer nesta noite sobre isso aí? Cuida, aleluia, o que você faz, aquilo que tu fala, aquilo que tu convive todos os dias. Aleluia, porque sabemos que essa mentalidade, aleluia, precisamos estar cheio de Deus. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. Quando nós se colocamos, irmão Ludovico, na presença de Deus, é lindo e maravilhoso, né? De manhã ministramos a escola bíblica dominical também, 1 hora de escola, irmãos. Que coisa linda, aprendemos muito sobre a humildade, né? A pessoa que é humilde, irmãos, não é na sua vestimenta, não é naquilo que ele tem, mas sim está dentro do coração. Ele flui, pastor Júlio, de dentro para fora. Oh, glória a Deus. O coração aqui está fervendo de palavra aqui nesta noite. Mas nós queremos ficar no tema, irmão, nosso evangelista Darley, né, que ele tem me passado aqui, que essa campanha tem um tema, né? Aleluia, e o tema fala sobre a esperança, né? Que diz assim, crendo contra a esperança, o milagre em meio à impossibilidade. Crendo, aleluia, nós vamos trabalhar nesse tema aqui nesta noite, em alguns minutos, vamos repartir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas antes disso, irmãos, eu peço oração para a querida igreja, que orem ao meu favor. Eu sei que tem pessoas aqui que estão orando por mim. Aleluia, porque o nosso ministério, o ministério desses homens de Deus aqui, depende das vossas orações. Aleluia, porque senão não fica de pé. Aleluia, o inimigo ele trabalha de uma maneira muito grande para que nós não ficamos de pé, né? Aleluia, a palavra de Deus se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 4, versículo 18 e também o 19. Os irmãos que querem ficar de pé, fiquem de pé. Os que querem ficar sentado, fica sentado também. Não tem problema nenhum, né? Uma coisa, pastor Luiz, que nós aprendemos, muitas pessoas quando vão ler a palavra, eles pedem para a igreja, levanta-se em reverência à palavra. Mas a Bíblia diz o contrário, irmãos. Quando tu colocares o teu pé ali naquela porta, aleluia, reverencie o teu Deus. Aleluia, que coisa linda. Deus tem palavra para nós aqui nesta noite, irmãos. Oh, glória. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo de número 4, versículo 18. O qual em esperanças creu
contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, em nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos amados, quando nós lemos esse texto, essa palavra está falando de um homem chamado Abraão, aleluia, qual a Bíblia Sagrada diz que quando Deus falou com ele saiu. Deus falou com Abraão e disse: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E quando nós olhamos para esse texto, meus amados irmãos, nós vimos um homem crendo naquilo que ele não estava vendo. A Bíblia Sagrada nos diz, pastores que estão me ouvindo aqui, aleluia, que a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas nós sentimos, aleluia, o firme fundamento. Nós não conseguimos olhar com nossos olhos, mas cremos naquilo que é impossível. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E quando lemos o texto, a palavra fala deste homem, e da galeria dos heróis da fé está registrado que ele foi o pai da fé. Por isso, irmão Ludovico, que nós fomos alcançados por essa tão grande fé que Abraão tinha. Por isso nós estamos aqui nesta noite para glorificar. Dá para dar um glória nesta noite, irmãos amados, aleluia, porque Deus está na casa, aleluia. Foi o que o pastor Luiz já falou nesta noite, aleluia, se a presença dele está na casa, aleluia, a cura, aleluia, a liberdade, a profecia, aleluia, você não volta para casa do mesmo jeito do que você chegou aqui, não, você vai para casa cheio, aleluia, da presença do Senhor. E quando nós lemos aqui, irmãos, já lemos o texto, irmãos, e já começamos a pregar a palavra de Deus aqui nesta noite. Fizemos apenas aqui a introdução desta palavra, aleluia, mas nós queremos aqui, irmãos, aleluia, já no livro de Gênesis, capítulo de número 22, mas primeiro no capítulo de número 18, irmãos, aonde começa, aleluia, se cumprir aquilo que Deus tinha falado para Abraão. Aleluia, eu quero vos dizer para vocês aqui nesta noite, irmãos, aleluia, quem tem promessa de Deus vai se cumprir. Aleluia, não adianta o homem querer, aleluia, te atrapalhar, não, aleluia, porque as promessas de Deus não falham na vida do homem. Aleluia, o crente cheio do Espírito Santo, cheio de promessa, meus queridos irmãos, aleluia, não tem homem, não tem mulher que vai impedir aquilo que Deus colocou no teu coração e a obra que é para você realizar. Oramanda, Xarabaganda, Aramagai, aleluia. Quando o pastor falava para Mana nesta noite, aleluia, Deus vem falando com ela muitas e muitas vezes. E Mana, te cuida, aleluia, porque você é vaso precioso, especial da parte de Deus. Eu dava glória a Deus naquela cadeira ali, porque Deus fala, pastor Luiz, Deus usa ainda os seus vasos nesses últimos dias. Aleluia, no capítulo 18, irmãos, começa então, aleluia, o chamado deste homem e começa a se cumprir as promessas, aleluia, que Deus tinha falado para Abraão. Aleluia, nós vimos aqui, irmãos queridos, na palavra de Deus, que aparece 3 anjos, aleluia, para Abraão, e a Bíblia Sagrada diz para frente, irmãos, que esses anjos, aleluia, que desses 3 anjos, Jesus Cristo Nazareno estava junto, aleluia, prometendo para Abraão que seria um grande pai de uma grande nação. O nosso Deus é Deus de coisa grande, irmãos. Aleluia, muitas vezes fica no cantinho, aleluia, muitas vezes fica churumingando pelos cantos, mas o Deus que tu serve é um Deus grande, aleluia, e Ele vai falar
E nesta noite, irmão Christian, aleluia, porque Ele é poderoso. Bendito é o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais do Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões que estavam em pé junto a ele, e vendo, correu para a porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E quando nós olhamos nesse texto, Abraão recebe, aleluia, os 3 anjos, e aqui nós podemos notar um ato de humildade, aleluia, da parte de Abraão, aleluia, que ele diz assim: eu trago um pouco de água, aleluia, para que lavem os pés e recoste debaixo desta árvore, aleluia, e um bocado de pão, aleluia, para que eles se alimentam e continue a sua jornada. E aqui, irmãos queridos, enquanto Abraão estava falando, enquanto os anjos falavam com Abraão, aleluia, a Bíblia Sagrada nos diz, meus queridos e amados, aleluia, que Sara estava envolvido, aleluia, nos seus afazeres, e ela escuta, aleluia, quando um dos anjos diz assim: num tempo determinado, num tempo de uma mulher, aleluia, falando dos 9 meses, aleluia, que teria um filho, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Sara, aleluia, ela riu, aleluia, porque a sua idade já estava avançada, aleluia. E eu quero te dizer nesta noite, aleluia, aquilo que é impossível para ti, aquilo que é impossível para nós, Darley, aleluia, aquilo que é impossível para você, meu irmão, é possível, aleluia, naquele, para nosso Deus que é todo poderoso. Aleluia, vai crendo na palavra nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos queridos, aleluia, que ela riu, ela não creu. Abraão creu, aleluia. Por isso, irmãos queridos, que aquele que crê leva a bênção para casa. Não adianta nós pregar meia hora, 45 minutos, aleluia, se você não está crendo na palavra. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que passou-se os dias. Aí a Bíblia Sagrada diz que Sara, ela pega, aleluia, uma escrava para trabalhar para ela. Olha só o segredo desse texto, muito grandioso o tema desta mensagem, aleluia. E ela começa a ter a escrava Agar, que estava na casa, aleluia, de Sara. E ela começa a dizer: não, mas eu não vou poder ter filho, aleluia, porque eu sou estéril, aleluia, eu não posso gerar filho, a minha idade já não concebe mais, aleluia. Ela quis ajudar, irmãos, a promessa, aleluia, promessa de Deus ninguém se ajuda, aleluia, promessa de Deus espera, aleluia, promessa de Deus nós precisamos correr atrás, ela vem até o nosso alcance. Tá bom de pregar a palavra nesta noite. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, aleluia, que Abraão se deita com Agar e concebe um filho chamado Ismael. Permissão de Sara, aleluia, mas Deus não quer ajuda, aleluia. Através daquilo ali, irmãos, passou seus dias, vamos ganhar tempo nesse texto, aleluia, passou seus dias, aí sim, irmãos queridos, aleluia, Deus concede a promessa que ele tinha feito para Abraão, aleluia, porque Abraão teria Isaac, irmãos, mas queria ser do casal, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que nesse meio tempo, irmãos amados, aleluia, houve-se uma guerra entre eles ali, e Deus fala a Abraão e disse: agora você obedeça a voz da tua esposa.
aleluia, manda essa escrava embora, aleluia, que saia da tua casa, aleluia, porque o menino já estava crescendo, e segundo a Bíblia Sagrada que nós encontramos, irmãos, aleluia, esse menino já estava com 14 anos de idade, e aí nasce, aleluia, o filho da promessa. Oramanda Sharamagai. Quem tem promessa nesta noite, levanta a tua mãozinha para o céu. Alabasteco andalabassai. Aleluia, tem promessas aqui, aleluia, que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Aleluia, de repente ao encerrar esta campanha, aleluia, encerrar os 7 domingos de campanha, pode ser realizado na tua vida a promessa, aleluia, que Deus tem para ti. Louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nasce, aleluia, o filho da promessa. E ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver, e a guerra começa dentro da casa, aleluia, Ismael querendo brigar, Ismael querendo fazer algo, e ali começou um atrito, irmãos, aleluia. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, a igreja só prospera, aleluia, se tem unidade, aleluia, como a igreja primitiva, aleluia. Nós vimos tantas igrejas por aí, irmãos, aleluia, a cadência, a falência, aleluia, porque não existe mais unidade, aleluia. E a Bíblia diz que Abraão resolve e manda Agar embora, e a Bíblia diz que ela vai, aleluia, errante pelo caminho, Oramanda Xandaramagai, aleluia, ela sai daquele lugar. Eu creio, pastor Luiz, a Bíblia não diz, mas eu creio que Abraão ficou com seu coração repartido pelo meio, aleluia, porque ele era o pai do menino, era o pai de Isaac, aleluia, ele estava, aleluia, com seu coração repartido. Mas quando Deus quer fazer algo, aleluia, é diferente do que eu penso, é diferente do que você pensa, é diferente do que nós pensamos aqui nesta noite, porque é Ele que é o comandante de todas as coisas. Uramanda Shuramagai. Agora este homem, aleluia, com a sua promessa, meus queridos irmãos, chegamos no capítulo de número 22. Primeiro Abraão creu, aleluia, ele creu já desde o momento que os anjos falaram com ele. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa acontece, nasce o filho da promessa. Ao terceiro ponto que nós encontramos nesta palavra, irmãos, agora Deus, aleluia, bota a fé de Abraão à prova. Aleluia, um homem que tinha tudo, meus queridos irmãos. Uramanda Surabagantaramagai. Aleluia, é tão bom nós receber a promessa, irmãs. É tão bom nós, irmãos queridos, nós receber a promessa, mas quando Deus bota em prova a nossa fé, irmãos. Receba aí da parte de Deus nesta noite. Aleluia. No capítulo 22, irmão, Deus manda Abraão matar o seu próprio filho Isaque. A sua fé em prova. Quantas vezes a nossa fé, irmão Ludovico, vai à prova, mas tem um Deus dos altos céus que cuida de cada um de nós. Charamanda Lamanagassura Bagai. Bendito é o nome do Senhor. 21, nascimento de Isaque, despedimento da Agar e Ismael, e depois o 22, Deus manda matar seu filho. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abaldou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão os seus moços: ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado
retornaremos a vós. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Agora o filho, a Bíblia, os historiadores dizem, irmãos, que Isaac já estava aproximadamente com 17 anos de idade. Um moço forte, porque a Bíblia aqui nos dá o direito de nós conjecturar aqui nesta noite que o menino, ele levava a lenha, ele ajudou seu pai a fazer o holocausto, aleluia, com 17 anos, aleluia, mais ou menos aproximadamente, aleluia, e este moço levando, seu pai levando, aleluia, para o sacrifício, aleluia, a sua fé sendo provada pelo mesmo Deus que fez promessa. Louvado é o nome do Senhor. De repente você passou nesses últimos dias alguma prova, algum destaque, alguma coisa que aconteceu na tua vida nesses últimos dias, mas Deus não abandona ninguém, Deus não deixa ninguém só, aleluia, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E quando a Bíblia fala sobre esse assunto, irmãos, aleluia, não tem pai, não tem mãe, aleluia, que não bata mais forte o seu coração, aleluia, porque está falando de filho. Eu me lembro quando a minha filha estava doente, aleluia, segundo a medicina, aleluia, eu chorava num canto, a minha esposa chorava em outro canto, mas quando eu dobrei os meus joelhos, eu disse: Senhor, o Senhor tem prometido uma filha para nós, e essa filha veio, e eu quero ela com saúde, Jesus, aleluia, porque eu sou teu servo, e aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer, aleluia, na tua obra. E graças a Deus, irmãos, ela já está grande, isso vai fazer 19 anos, já está cursando a faculdade dela, aleluia, feliz e alegre, e abençoado até o tutano, aleluia, porque ainda existe um Deus poderoso que rege esta humanidade. E eu imagino aqui nesse texto, irmãos, a caminhada de Abraão com os moços, com seu filho, o jumento, aleluia, indo a caminho de 3 dias. O que passou na mentalidade de um pai, aleluia, o que passou no coração de Abraão. Mas Senhor, tu tem prometido um filho, e eu serei pai de uma grande nação, e agora tu pede meu único filho. Que desafio, irmão Ludovico. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo, aleluia, falando conosco. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que foram a caminho de 3 dias, e foram caminhando, e o pai e o filho conversando, aleluia, dialogando, aleluia. E mais uma coisa que nos chama a atenção nesse texto, irmãos, aleluia, que quando eles ficaram, ele disse: fiquem aí, os moços, os ajudantes, os trabalhadores. Ele disse: eu e o meu filho subiremos ali e fazemos o sacrifício e voltaremos. Aleluia. Aleluia, essa fé de Abraão era inabalável, meus irmãos, aleluia. Nesses últimos dias, de repente, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que chegará um momento que nós viveremos pela fé. Aramanda, Xaramagai, as coisas estão se arroiando nesses últimos dias, aleluia. Graças a Deus que nós temos uma liberdade para nós glorificarmos, aleluia, dizer: Senhor, aleluia, muito obrigado por essa liberdade. Mas chegará o momento, aleluia, o momento, eu estou profetizando aqui nesta noite, chegará um momento, irmã Lenira, que nós estaremos escondidos para nós glorificar o nome do nosso Jesus. Aproveite agora, aproveite nesta noite, você abrir a tua boca e glorificar a Deus, e dizer: Senhor, eu estou aqui, estou feliz, a minha família está abençoada, a minha casa está abençoada, o meu trabalho está abençoado. Há uma liberdade do Espírito Santo aqui nesta noite.
Bendito é o nome do Senhor. Aqui nós vimos Abraão, irmãos, a fé deste homem, crendo que mesmo seu filho queimado em cima do holocausto, o Senhor traria ele das cinzas. Ramanda Sharamagai. Como é que está a tua fé nesta noite? Como é que está a tua fé? Aleluia, para encerrar esta campanha. Eu creio que estamos na terceiro domingo, né? Quarto domingo já. Ainda falta mais 3 domingos. Eu te pergunto como é que está a tua fé. Aleluia, tua fé está inabalável nesses últimos dias. Aleluia, que você vai chegar no fim desta campanha e vai dizer: o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem mudado, aleluia, o rumo da minha história. O Senhor tem me curado. O Senhor tem feito coisas grandes na minha vida. E quando nós propositamos, irmãos, a fazer uma campanha, tu pensa que os infernos não se levantam, aleluia, tu pensa, aleluia, que a potestade, aleluia, não se levantam, aleluia, mas nesta noite está declarado uma guerra com os infernos, porque aqui tem homens e mulheres de Deus. Ramanda Suri Cantaramagai. Aleluia, está desafiado os infernos, aleluia, porque ainda tem homens e mulheres de Deus nesses últimos dias da igreja na face da terra. Alamandagassura Bacandaramagai. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminhavam ambos juntos. E Abraão não mentiu para seu filho. Ele diz: Deus proverá, meu filho, aleluia, para o holocausto. E a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos amados, aleluia, mais adiante, que quando Isaque, aleluia, estava sobre a lenha, já estava tudo feito, aleluia, quando Abraão levanta o cutelo, aleluia, para imolar o seu filho, uma voz bradou do céu: não faça isso, Abraão, aleluia, agora eu sei que tu me ama, aleluia. Testemunho de homens fiéis, aleluia. Não precisa, pastor João, nós batermos no peito e dizermos que somos homens de Deus ou somos mulheres de Deus, não, aleluia. Deus dá testemunho de eu e de você. Sinta a presença do Espírito nesta noite. Sinta a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. E nós sabemos que Deus dá testemunho. Quando nós lemos o livro de Jó, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que este homem era temente a Deus. Ele se desviava do mal, irmão Cristo. Aleluia, seu caminho era reto diante de Deus. Aleluia, Satanás vem, aleluia, para acusar Jó. Aleluia, Deus defende Jó e dá testemunho de Jó. Aleluia, será que nesta noite, aleluia, Deus está dando testemunho de nós, aleluia, por onde nós passamos, aonde nós chegamos, aonde nós negociamos, aonde nós vamos, pastor Luiz, pastor Júlio, obreiros que estão me ouvindo aqui nesta noite. E nesta noite, irmãos, que Deus venha te abençoar a tua vida. Que Deus venha, aleluia, mudar o rumo da tua história. Aleluia, bendito é o nome do Senhor.
que continue esta campanha, irmãos, aleluia, com fervor e glória da parte de Deus, aleluia, porque muitas coisas Deus vai realizar sim, aleluia, se eu crer, se nós crermos. Você que está acompanhando esta campanha, irmãos, aleluia, você vai ver coisas grandes, porque o nosso Deus é de coisas grandes, aleluia. E o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Se nós fosse falar nesta noite da semente de Abraão, a Bíblia diz que multiplicou como areia do mar. Eu te pergunto nesta noite, será que tem como contar a areia do mar? Não tem. Assim foi a descendência de Abraão. E nesta noite nós estamos incluídos, porque ele é o pai da nossa fé. Por isso você está aqui nesta noite, aleluia, adorando, glorificando, dizendo: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus me tirou do lamaçal do pecado, e por isso nós estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor. Darley, prepara um louvor aí, faz favor, e vamos cantar. Já é 9h15, não queremos enfadar os nossos irmãos, né? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas continua crendo, aleluia, no momento que você seja impossível, aleluia, que o vento não está ao teu favor, mas creia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a introdução: há momentos em que tudo ao nosso redor grita que não vai dar certo, as circunstâncias parecem opostas a essa promessa, mas é justamente aí que Deus entra com o sobrenatural. Milagres não são necessários quando tudo vai bem, eles vêm quando tudo parece perdido. Parece que é um momento, pastor Júlio, que só nós e Deus sabemos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aí quando Deus entra com providência, pastor João, enquanto nós temos força no braço, nós podemos resolver as coisas. Mas quando faltar essa força no braço, aleluia, Deus entra com providência e faz coisas incríveis na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Te coloca de pé, irmãos, e vamos cantar. O Darley vai cantar e depois nós vamos passar já para o pastor Júlio nesta noite. E fica essa palavra: Abraão creu, recebeu a promessa e também foi aprovado pelo Deus Todo-Poderoso.